Teorias, né? A nossa sociedade vive e gravita em torno de teorias. O que é uma teoria? Uma teoria é uma tentativa humana de explicar as coisas do mundo, compreender a sua lógica e prever com alguma eficácia o seu desenvolvimento. É uma construção abstrata, realizada a partir de procedimentos que são procedimentos científicos ou controláveis por razão principalmente lógica ou matemática. As teorias elas cumprem um papel muito importante na transformação do mundo e na relação do homem com o mundo, e elas já existiam mesmo antes do século XVIII, muito antes do século XVI. Embora a partir do século XVIII, XIX, XX elas se tornem cada vez mais precisas. Mas as teorias, elas falam do mundo, das coisas do mundo. E as coisas do mundo, elas são permanentemente descobertas e, além de serem permanentemente descobertas, elas são permanentemente transitórias. Elas mudam com muita facilidade, às vezes rapidamente, às vezes em média duração, às vezes ao longo do tempo. Porque a percepção do homem sobre o mundo também muda e o seu conhecimento sobre ele também. Então as teorias, elas são naturalmente transitórias. Então, a relação com que algumas pessoas têm com as teorias, muitas vezes se esquece o oculto fato de que as teorias são tentativas humanas de entender o mundo, mas o mundo é muito maior que as teorias. E há uma outra questão sobre as teorias que é muito evidente quando você para pensar sobre elas. E eu falo de todas as teorias, por exemplo, a teoria da evolução, ou a teoria do Big Bang, ou a teoria, qualquer teoria, é que as teorias, elas trabalham com os elementos do mundo, mas elas não incorporam e não conseguem resolver o problema do mistério do mundo. Ou seja, as teorias científicas, elas são incapazes de solucionar a questão essencial da existência, da vida ou do mundo físico. O porquê as coisas existem e por que elas não existem. Por que os genes são constituídos, que tipo de energia foi capaz de organizar os genes como eles são organizados, as cadeias de moléculas que constituem DNA. Que tipo de energia foi capaz de constituir isso e que força os mantém em movimento? De onde veio propriamente a vida? Como e de que realidade ela emergiu? Não há teoria capaz de solucionar esse problema, porque me parece claro que a raiz desse problema está fora do mundo objetivo, sob qualquer ângulo que você o observe. Então as teorias, elas são limitadas. Se relacionar com as teorias de uma forma passional não é muito interessante, mesmo para e principalmente para aqueles que se dedicam a estudar as teorias. Nenhuma teoria sobre o mundo existente é capaz de comportar ou explicar a própria razão daquilo que nós vemos a partir daquilo que vemos. E isso é uma coisa relevante de ser notada quando nós tratamos de teoria. O mistério das coisas continua oculto. O mistério das coisas continua além das próprias coisas.